Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate bem importante. A relação, que é complexa, né, entre neurociência e deficiência intelectual. A gente está se baseando aqui num artigo de opinião bem interessante do Jesus Flores. Ele é neurocientista e, olha que interessante, pai de duas filhos com deficiência intelectual. Sim, e o artigo dele é, na verdade, uma resposta a algumas críticas, né? Como as do Niklas Altermark, que olha para a deficiência mais pelo lado social. Exato. A grande questão que o Walter Mark levanta é se a neurociência, sabe, ao focar tanto no cérebro, nas diferenças, não poderia acabar, tipo assim, criando mais divisão entre o que seria normal e o patológico? Pois é. Então, o que a gente quer fazer aqui é explorar essa tensão. Como que a ciência do cérebro pode ajudar e, ao mesmo tempo, talvez gerar ruído na forma como a gente entende e apoia a deficiência intelectual? Uma análise importante, né? Sim, e pensando especificamente em quem está começando a se interessar por biologia, por neurociência, ok, vamos tentar desenrolar isso então. Olha, o que é fascinante para mim é justamente o centro dessa crítica que o Flores comenta. A preocupação do Altermark é que a neurociência, mesmo com coisas incríveis como a plasticidade cerebral, essa capacidade do cérebro de mudar, né? Mesmo assim, ela acaba focando demais nas diferenças biológicas, sabe? Nas alterações dos neurônios que a gente vê em síndromes como Down, Rett, X-frágil. Hum, E aí entra aquele conceito de biopolítica do Foucault, que basicamente é sobre como o conhecimento científico sobre corpos, populações, pode acabar sendo usado para categorizar, talvez até controlar. e criar hierarquias, né? Exatamente. O medo é que a neurociência, talvez sem querer, reduza a pessoa só à biologia dela. Entendi. Mas aí vem a resposta do Flores, que é bem contraintuitiva, talvez. Ele pega esse argumento da biologia e vira, né? Ele defende que é justamente conhecendo a biologia que a gente pode servir melhor. Isso. A lógica dele é, para a gente poder ajudar de verdade quem tem deficiência intelectual, a gente precisa entender o que a define. E, assim, a biologia é parte disso, não dá para ignorar. Claro. Ele diz que entender as bases biológicas, tipo alterações no córtex pré-frontal, aquela área-chave para planejar, controlar impulsos, ajuda a gente a sacar dificuldades específicas, como na função executiva, que é organizar tarefas, pensamentos. Exato, que afeta muito o dia a dia. Pois é, e esse conhecimento, para ele, ajuda a direcionar o apoio certo, sabe? Informar melhor os pais, os educadores. E falando em plasticidade cerebral, que você mencionou, a visão dele também bate de frente com a crítica. Enquanto o Altermark meio que sugere que a neurociência da deficiência intelectual não usa muito esse conceito, Ah, ele diz o contrário? sim. O Flores lembra que foi a própria neurociência que definiu e espalhou a ideia de neuroplasticidade. Faz sentido. E que a pesquisa hoje, segundo ele, está focada em entender como essa plasticidade funciona, tipo, nos detalhes moleculares. E como que os apoios, as intervenções podem ativar isso, mesmo quando existem alterações nos neurônios. Então, para ele, identificar a diferença não é ruim. Não. Ele argumenta que não é desrespeitoso nem para segregar, é um passo para poder dar o suporte que aquela pessoa específica precisa. É individualizado. Tá, isso leva para a questão prática, né? Das intervenções. E aí entra a parte talvez mais delicada. Buscar curas, tratamentos. O Walter Mark olha para isso com uma certa desconfiança, né? Para as tais perspectivas terapêuticas. Sim, ele vê um potencial problemático aí, mas o Flores tenta contextualizar isso de um jeito muito humano. Ele diz que buscar tratamentos, sejam remédios ou outras terapias, para melhorar a cognição, para aliviar dificuldades, isso não é uma biopolítica fria e distante. Muitas vezes é uma resposta a um desejo real das famílias. Famílias que amam a pessoa como ela é, claro, mas que também gostariam que ela tivesse menos barreiras, sabe? Sim, essa tensão é muito real. Ele até menciona aquela frase que resume isso, né? Algo como Amo meu filho como ele é, isso. mas eu gostaria que aparecesse alguma coisa que facilitasse para ele entender as coisas. Nossa, isso é forte, né? Captura bem o dilema. Muito. E se a gente conecta isso com o quadro maior, o argumento do Flores vai para a condição humana mesmo. A gente é diverso e a gente é frágil, biologicamente falando. A possibilidade de falhas, de variações, faz parte do que é ser humano.
E a neurociência, para ele, ajuda a gente a entender essa diversidade toda. Ele chega a falar num direito a ter defeitos, sem sofrer discriminação por isso. E que a gente precisa ter tolerância com a diversidade biológica, assim como a gente busca ter com a religiosa ou ideológica. É um chamado para aceitar a biologia como parte da diversidade, então. Exato. Aceitar e entender. Então tá, resumindo um pouco, o que tudo isso significa? Parece que a neurociência dá ferramentas, lentes poderosas para a gente olhar as bases biológicas da deficiência intelectual. Sim, ferramentas importantes. Mas o ponto crítico não é o conhecimento em si, é como a gente interpreta e usa esse conhecimento, né? Vai ser para servir, para incluir, para apoiar, ou vai ser para, talvez sem querer, reforçar rótulos, barreiras? Perfeito. A discussão toda mostra bem essa encruzilhada. Ciência, ética, sociedade, tudo junto. A visão do Flores defende integrar o avanço científico com um respeito profundo pela dignidade da pessoa e reconhecer que a vulnerabilidade, a diversidade não são problemas a serem eliminados, mas parte essencial da nossa biologia. A questão ética fundamental é como que a gente use o que a gente descobre para promover bem-estar e inclusão de verdade. E para quem está ouvindo a gente, talvez começando na biologia e na neurociência, fica essa reflexão final, né? Se a gente realmente internalizar essa ideia do Flores de que a fragilidade e a diversidade são fatos biológicos inerentes à condição humana, como será que isso poderia mudar a forma como futuros profissionais, cientistas, médicos, terapeutas, educadores vão encarar não só a pesquisa, mas o cuidado, a inclusão de pessoas com deficiência intelectual no dia a dia? Como isso transforma a prática?